Um dia, meu nome é Fabrício, minha dupla é o Jean, e o país que a gente escolheu foi o Canadá. Por meio do nosso modelo, a gente pretende responder algumas questões como a população estimada para o ano de 2000, a população prevista para o ano de 2050 e quanto tempo leva para que a população limite seja atingida no nosso modelo. Para criar um modelo, a gente levou em consideração fatores históricos até 1980, como a entrada das mulheres no mercado de trabalho, representando a queda na taxa de natalidade, o início dos grupos separatistas, representando a saída das pessoas no Canadá, e chegada de imigrantes, representando a entrada de pessoas no Canadá. Sendo assim, levando a uma tendência a zero da taxa de imigração no Canadá. E qual foi o modelo escolhido? Então a gente plotou um gráfico de ΔP por P e a gente chegou no gráfico de bolinhas que está presente no slide, que é muito semelhante ao gráfico da variação da população do modelo logístico, em que a variação da população começa a aumentar muito, chega ao ápice dela e a variação da população começa a diminuir. Pensando nisso, a gente colocou uma linha de tendência de grau 2, que é uma parábola, que é representado pela linha pontilhada no slide atual, e com intersecção em zero, e a gente colocando a equação dela no slide, que é a equação y presente no slide atual, a gente conseguiu obter o nosso coeficiente angular, que é o 0,0532x, e sendo S dividido por 2, ou seja, o limite dividido por 2, o ápice da nossa equação, e multiplicando depois ela por 2, a gente chega que o nosso limite vai ser aproximadamente 32.800.000. Então, fazendo o diagrama da nossa população, a gente considera apenas a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, no caso sendo uma função. Ou seja, apenas nascem pessoas e morrem pessoas. Fazendo isso, a gente fez a nossa equação do modelo logístico como P de t mais 1 é igual a P de t mais 0,0532 vezes P de t menos 0,0532 vezes P de t ao quadrado dividido pelo nosso limite, que é 32.800.000. A nossa previsão. O gráfico no slide atual mostra a nossa previsão e o modelo real, no caso é a realidade. A linha azul representa o nosso modelo e a linha laranja representa a população na vida real. É perceptível que, inicialmente, ambos tendem a coincidir muito bem, ou seja, tem uma variação muito pequena, mas a partir de 1995 a variação começa a crescer e o nosso modelo deixa de ser o modelo ideal. A partir do nosso modelo, a gente consegue responder as questões que a gente fez, em que, para o ano de 2000, a população será de aproximadamente 30.100.480 pessoas. Para 2050, a população vai ser de 32.700.807 pessoas, e a população demorará cerca de 250 anos para atingir o limite dela. As conclusões que a gente tirou a partir do nosso modelo foi que, apesar da população de 2000 se aproximar muito da realidade, com uma diferença apenas de 3,9%, para o ano de 2019 a diferença percentual aumentou para 15,8%, ou seja, uma diferença muito grande entre os modelos. E isso pode ter acontecido porque, pensando que a gente estava em 1980, as migrações estavam equilibradas, mas depois, uma vez que a população do Canadá começou a envelhecer, ele adquiriu uma postura a favor da migração, visto que eles precisam de mão de obra qualificada muito maior. E por isso a taxa de migração começou a aumentar muito no Canadá, e isso é uma das justificativas pelo qual o nosso modelo se distanciou muito da realidade.